trabalhar agora, então, com um conceito de ponteiros. Ponteiros, eles são variáveis um pouco especiais. Basicamente, o que elas fazem é não guardar um número em si, ou um caractere, ou etc. Elas guardam um endereço de memória. Quando a gente quer criar um ponteiro, pode parecer um pouco inútil no momento, mas isso tem várias utilidades dentro da linguagem C. Quando a gente quer criar um ponteiro, então, a gente vai trazer uma simples sintaxe. O tipo da variável que a gente está apontando, por quê? Porque cada variável vai guardar uma quantidade na memória. Então, a gente precisa saber do tipo, saber exatamente como trabalhar com isso. Então, aqui a gente vai botar, por exemplo, inteiro. A gente põe um asterisco antes do nome da variável. Ou seja, automaticamente está dizendo que essa variável, ela na verdade é um inteiro, ou seja, ela guarda um valor de memória desse tipo. Para a gente então passar um valor de memória, como a gente já viu anteriormente, a gente pega o nome de uma outra variável, coloca antes dela um e comercial. E aí a gente não está recebendo para a variável número o valor da variável inteira, está recebendo o endereço dela. Outra coisa é a seguinte, a gente também, como a gente fala, pode acessar o valor dela. Tá? Pode acessar o valor da variável que está sendo apontada. Então, quando a gente usa o nome do ponteiro em si com um asterisco sendo o primeiro caractere, o que a gente está falando eu não quero o endereço, eu quero o valor que está nesse endereço. E aí a gente recebe lá. Só para constar, quando a gente quer representar dentro de uma string um valor de endereço de memória, a gente usa valores hexadecimais. Então, isso é representado por centos. Okay? É uma maneira diferente da decimal, onde a gente vai de 0 até F, né? Ou seja, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então, cada casa decimal, entre aspas, hexadecimal, vale 16 valores no máximo. Isso facilita uma representação em que, tecnicamente, a gente tem em cada representante hexadecimal aí um byte. Okay? Então é isso. A gente vai ter a nossa aula agora prática, mas já vou dando aqui uma introdução para qual vai ser o nosso exercício. Tá? Na próxima aula a gente vai ter também, no caso, depois da parte prática de ponteiros, a gente vai ter esses exercícios aqui. A gente vai criar um programa onde o usuário insere dois números, ele vai retornar sua soma, e também um programa que salve um número inteiro, depois diga o endereço que ele foi salvo, o valor triplo do seu valor. Okay? Vamos passar agora para a parte prática de ponteiros. Você, qualquer coisa, volta aqui para pegar essas questões, né, esses exercícios propostos. Então, a gente vai utilizar isso aí para poder praticar a linguagem C. Começando, então, o nosso conteúdo sobre ponteiros. Vamos apagar aqui o que a gente estava trabalhando. Vamos criar aqui, então, uma variável int num, que vai ter o valor de 10. E vamos criar um ponteiro. Vou colocar aqui asterisco e botar como ponteiro, abreviação, né? Esse ponteiro, ele vai ter que receber, né, um endereço de memória. Ele não vai salvar um valor por si só. Se eu botar, por exemplo, um valor 10 dentro do ponteiro, pode até ser que ele salve, mas ele não está salvando o valor 10, ele está salvando um endereço de memória que tem esse valor. Isso, cara, pode dar um grande problema, porque você não vai ter como mexer na memória RAM do seu computador tranquilamente, sem, vamos colocar assim, ter uma grande dor de cabeça. Não tem como. O objetivo da linguagem de programação é exatamente evitar essa necessidade. Colocar isso de. Vai falar? Evitar de ter uma grande dor de cabeça. Tá? Então, vamos colocar aqui como a gente recebe o endereço. Semelhante ao que a gente estava fazendo na função scanf. A gente vai usar aqui o e comercial, o nome da variável que a gente quer o endereço, e vai receber. Lembre-se, o tipo de ponteiro também tem que ser o mesmo tipo da variável que a gente está pegando o endereço. Por quê? Porque a gente grava ali onde ela começa e onde ela termina.
Então, acessar algo indevido. E a gente só vai saber isso pelo tamanho da variável. A gente só vai saber o tamanho através do tipo dela, tá? Cada um vai receber aí valor, ok? Então, aqui o ponteiro passa a receber esse valor. Vamos criar aqui alguns prints. Primeiro a gente vai criar um printf e botar aqui um num, o valor da variável. Eu vou mostrar um outro tipo de instituto aqui, que é o x, que é o quê? Um valor hexadecimal, que é como a gente usa a memória, certo? O endereço aqui de num vai ser mostrado em ponto x. Vamos lá. O valor, perdão aqui, vamos só botar uma quebra de linha. Botar aqui valor, endereço. Evite, tá? Usar caracteres especiais como eu estou fazendo. Dependendo do seu computador, pode ter algum problema. Só dar aqui um espaço para ficar alinhado, né? Rodando, olha só, o endereço em hexadecimal é esse, mas o valor da variável é esse. Como que eu vou fazer isso em ponteiro? Ponteiro, para eu acessar o valor de uma variável, vou botar aqui o porcento, ponte. Eu vou estar acessando o valor da variável, mas para acessar o endereço eu só preciso botar ponte. Vamos rodar. E aqui, pode ver que o endereço mudou, por quê? Porque toda vez o programa vai recarregar, tá? O endereço daquela variável vai ser esse, o valor vai ser esse, tá? É assim que a gente vai trabalhar. O que é interessante de ponteiro, tá? É que a gente pode alterar o valor da variável inicial sem precisar escala diretamente. Então a gente pode fazer isso de qualquer parte do programa. A gente vai falar um pouquinho depois sobre escopos, né? E isso evita que a gente, dentro de uma função, mude o valor de uma variável fora dela. Mas às vezes a gente pode precisar. Então, para isso, vai utilizar ponteiros. Vamos colocar aqui então, vamos alterar o valor do ponteiro em si. E botar aqui também .n. E vamos colocar uma outra coisa aqui só para a gente verificar que o endereço do ponteiro também é outro. Por quê? Porque o ponteiro também vai ser um espaço de memória reservado para guardar aquele endereço, tá? Eu vou botar um e-commerce. Uma coisa assim, mais ou menos inútil. Então, para eu acessar a variável, eu posso fazer o quê? Fonte vai ser igual a 11. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui valor. Vou copiar aqui também. Botar valor a variável. Você vai ver que, opa, passinho aqui neles. Eu vou botar, em vez do botar num, você vai ver que a variável também vai mudar. Olha só. Primeiro, aqui estão os endereços. Endereço do ponteiro aqui. O endereço das variáveis do ponteiro são o mesmo. Mas olha só, o valor da variável, mesmo se eu ter mudado ela, mexeu. Então é isso. Para isso que servem os ponteiros. É assim que a gente utiliza. Grande abraço. E vamos agora para a nossa aula de exercício.